Gente, bom dia mais uma vez a todos vocês. Hoje, dia 7 de maio de 2020. Queria trazer uma palavra de Deus aos seus corações. Queria ler apenas alguns versículos aqui, que é livro de Hebreus, porque nós sabemos que com Deus nada é impossível. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Mas geralmente quando nós estamos vendo aos nossos olhos, a nossa ótica humana, que não esteja cooperando, mas saiba de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Então eu tive desejo de dar uma pequena meditação, uma pequena mensagem, lá em Hebreus capítulo 6, alguns versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Versículo 4. É impossível, pois que aquele uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus, expondo a ignomínia. Gente, eu tenho bastante tempo de vida cristã, pela graça e pela misericórdia de Deus. Estou caminhando já para 40 anos, em dezembro faz 40 anos de conversão. Mas tempo de Deus não quer dizer nada. Nada. Porque o arrependimento, ele é a mudança de comportamento. Quando a pessoa ela se converte e ela tem um arrependimento, ela é mudança de comportamento. Porque o batismo não salva ninguém. O batismo é o início da sua caminhada com Cristo. Então eu conheci um jovem que vivia com medo. Essa sensação terrível começou para ele nos dias em que se afastou de Deus. O jovem tinha sido batizado nas águas, cheio do Espírito Santo. Ele viu o poder da graça de Deus. E em sua vida, ele tinha sido uma testemunha efetiva no Evangelho. Havia aconselhado muito de sua igreja, ministrando o amor de Cristo. Até que um dia, em meio a dissabor, ele disse: chega, não quero mais esta vida. Ele disse a todos que estavam enjoados dos cristãos, estavam bravos com Deus por não responder às orações. E disse ao pastor: suas pregações põem peso de culpa em mim. Quero gozar a vida. Você sabe beber um pouco, me divertir, uma festa de vez em quando. Não quero ir longe demais, só quero um pouco de diversão. Então resolveu abandonar sua fé. Veja bem, este jovem não era nenhum pagão cego espiritualmente. Ele tinha uma base bíblica, fora equipado da verdade do Evangelho. Ele havia permitido que o Espírito Santo se movesse nela e o conhecesse. Experimentou a alegria de servir a Deus. Mas agora este jovem é totalmente oposto ao cristão. Ele caiu de uma maneira total e absoluta no pecado. Carregava tristeza no coração e tenta afogar com a bebida. Ele participava de festa para encontrar alegria, mas isso só deixava vazio. Depois de ficar muito solitário, desesperado do que nunca, este jovem no passado era um vibrante cristão. Está numa espiral profunda para baixo e sabe disso. Ele chora quando pensa no que se tornou sua vida.
Ele convenceu de que agora atravessou uma linha. Até aqui, tudo bem. Quando ele atravessou aquela linha, ele não pôde mais voltar. Ele se vê afastado demais, preso demais ao pecado, para poder, algum dia, voltar para Deus. Certa época me falou dizendo que se via perseguido por todas as pregações que tinha ouvido. Viu a si próprio nas advertências do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que eu lembro falar lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, a parte B, diz: para que tende pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Finalmente, em total desespero, resolveu voltar para a igreja. Uma última vez em busca de esperança. Porém, o sermão que ouviu naquele dia abalou suas profundezas. Foi tirado em Hebreus, isso aqui que nós acabamos de ler, Hebreus 6, versículo 4 ao versículo 6. Vou ler mais uma vez, versículo 4 ao versículo 6. É impossível, pois aquele que uma vez for iluminado e provar o dom celestial e se tornar participante do Espírito Santo, e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo à ignomínia. Na mente do jovem, esta palavra cabia perfeitamente nele. Ele havia sido iluminado pela palavra de Deus, havia experimentado o toque do Espírito Santo, mas agora ele raciocinava em tudo que estava acontecendo. Expus Jesus à ignomínia. Minha vida está cheia de pecado. O crucificava diariamente. Estas palavras ficaram soando aos seus ouvidos, lá no versículo 6. Nós lemos. E caíram, sim, é impossível renová-lo outra vez para o arrependimento. Esta pregação apagou seu último raio de esperança. Agora, ao sair pelas portas da igreja, o jovem se sentia condenado à maldição eterna. Ele não pôde discutir com as Escrituras. Hoje, há milhares de pessoas que no passado foram crentes fiéis na mesma situação que esse jovem. A certa altura, saíram da presença de Deus, pecaram de modo repulsivo e caíram da graça. Agora estão vivendo uma oposição, em oposição direta à incrível luz que um dia ele recebeu. Então, gente, estão convencidos que não existe qualquer esperança de algum dia ser salvo. Você conhece alguma pessoa assim? Conheço vários. Tenho visto pessoas perdidas vindo a Cristo, tendo testemunhado várias pessoas chegarem à salvação de Jesus. Entre elas, incluíram viciados, drogas, no álcool, homossexuais, prostitutas e outras. Observei essas pessoas serem maravilhosamente transformadas pelo poder de Deus. Eu lembro que tinha um grupo de trabalho, a gente saía às madrugadas para evangelizar, mendigos, dormiam nas calçadas, levava alimentos, levava roupas, comidas, fazia uma pequena entrevista, algum questionário para que ele possa responder, e no dia seguinte uma outra equipe que possa visitar essas pessoas que estavam relacionadas naquele questionário, aquelas perguntas que foram feitas a cada um dos moradores de rua. Muitos me enchiam demais. Mas uma vez eu encontrei um servo de Deus mendigando no meio deles. Era um diácono da igreja, não vou citar com a igreja, de uma falta de ética. Esse diácono, ele se achou altamente espiritual. Foi para o mundo, foi para a droga, e depois ficou perdido. Então, eu observei que essas pessoas precisavam de uma transformação. Então, eu vi várias pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Elas recebiam cura,
renovação, libertação completa da escravidão e cresciam poderosamente na palavra e na graça de Deus. Mesmo assim, às vezes, Satanás seduzia alguns desconvertidos a voltarem à vida antiga. Uma vez caíram, Satanás falava ao seu ouvido: você está amarrado demais para alguns dias ficar livre. Você está amaldiçoado, é fraco e não tem condições de se libertar. Agora você nunca mais pode voltar para Jesus. Quero examinar o significado da passagem. É impossível renová-lo. Para quem exatamente isso é impossível? Primeiro, que eu posso dizer, é impossível para qualquer pessoa alcançar alguém nessa situação. Assusta tentar ministrar um crente que tenha caído tão profundo, tão no poço, lá no fundo, mas tão fundo no pecado. Parece que quanto mais espiritual a pessoa era, mais difícil alcançá-la quando cai. Você pode falar para ela como oráculo de Deus, passar-lhe a intimidade do coração de Jesus, porém, mesmo assim, o seu coração continua uma pedra. A pessoa diz: me sinto à beira de um buraco negro. Se cair, nunca mais vai sair. O seu medo é perder tudo e acabar no inferno. Aí eu lembro da palavra de Jeremias. Jeremias profetiza sobre essa situação. Lá no capítulo 7 de Jeremias, apenas um versículo, vou ler para vocês a palavra de Deus. Jeremias 7, versículo 27. Diz assim: se-lhe-á por todas essas palavras, mas não se darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não se responderão. Igualmente, Jesus diz o seguinte em relação àquele que endurecer o coração para a sua palavra. Mateus 13, capítulo 13, versículo 15, muito parecido. Mateus 13, versículo 15. Diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Já vi pessoas perdidas responderem à pregação de um pregador. Antes dessas pessoas virem a Jesus, eram insensíveis no pecado. Porém, não eram insensíveis ao Evangelho como os crentes descritos em Hebreus 6, que nós lemos alguns minutos atrás. Pode crer, é impossível para qualquer pessoa alcançar e renovar estes crentes que caíram. Por quê? Eles permitiram que o diabo lhe convencesse. Você pecou em demasia contra a luz, agora é tarde demais. Simplesmente não dá para você ser alcançado. Segundo tópico que eu poderia citar para vocês: nem mesmo o medo do inferno, do juízo, consegue tocá-lo. Algumas pessoas que caíram me disseram: por que pensar no inferno? Iria me incomodar? Eu já estou no inferno, eu vivo nesse mundo, eu vivo no inferno. De certas maneiras, estou certo. É o inferno levantar todo dia como uma nuvem escura em cima da sua cabeça. É o inferno ser controlado por um hábito que você não consegue controlar, vivendo como um animal, buscando só prazer. Depois de um tempo, se torna vazia. Drogas, bebidas, festas e outras coisas não significam mais nada. Elas não trazem mais alegria ou felicidade. Lhe deixam doente, só é chorando vivo no inferno. O inferno, perder a fé, perder a família, os entes queridos, e no fim você fica sozinho, unicamente com o seu eu pecador. Sim, você pecou contra a incrível luz. Sim, você pecou contra a maravilhosa palavra de Deus.
E sim, você está crucificando Jesus diariamente, expondo diretamente a ignomínia. Você está afastando da cruz, se aprofundando no pecado. Sim, é impossível para qualquer pessoa ou qualquer advertência quanto aos julgamentos de Deus levá-lo ao arrependimento. Porém, nenhum lugar na palavra de Deus diz que é impossível para Deus operar essa obra em você, em mim e em todos nós. Jesus nos diz que com Deus nada é impossível. Em Lucas 18, versículo 27, diz a palavra de Deus que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Em verdade, nenhuma pessoa se afastou tanto a ponto de Deus não poder salvá-la, com uma exceção. A pessoa comete pecado imperdoável. E esse pecado ocorre quando no antigo crente zomba do Espírito Santo, ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe onde está escrito isso? Mateus 12, versículo 31. Vou ler para vocês aqui. É por isso que vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, ela não será perdoada. Mas no capítulo 30 de Jeremias, consiste na acusação de Deus contra Israel. Deus diz a seu povo: vocês receberam tanta luz que eu o abençoei. Lhe ofereci incríveis promessas de aliança, mas responderam virando as costas para mim. Jeremias 30, versículo 15. Jeremias 30, versículo 15, versículo 12 ao versículo 15. Porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua saga é dolorosa. Não há quem defenda da tua causa, para a tua ferida. Não tem remédio nem plástico. Todos os teus amantes se esqueceram de si. Já não perguntam por si, porque se ferir com ferida de inimigo e com castigo de cruel por causa da grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas? Por motivo da tua ferida. Tua dor é incurável, por causa da grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados, é que eu fiz estas coisas. Aqui, Deus está dizendo, em essência, os seus terríveis pecados lhe deixaram doente e enfermo. Você se tornou completamente depravado. E agora a ferida está tão profunda que não pode ser curada. Você não tem remédio. Contudo, a palavra de Deus aqui se refere à cura humana. Não há poder na terra que possa curar uma ferida dessa. Seria uma impossibilidade absoluta, mas nunca é impossível para Deus. Apenas 2 versículos adiante, que diz estas mesmas pessoas incuráveis, no versículo 16 e 17. Por isso, todos que se devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que se despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos que se saqueiam, porque te restaurarei a saúde e curarei a tua chaga. Diz o Senhor, pois se chamaram a repudiadas, dizendo, e Sião já ninguém pergunta por ela. Deus está dizendo ao povo, todos desistiram de vocês, dizendo que tenha ido longe demais. Eles veio como crianças perdidas, sem esperança e abandonadas. Por causa disso, vou lhe curar. Todos dizem que vocês são derrotados e que não prestam, mas vou lhe restaurar. Terei misericórdia de você e curarei todas as suas feridas. Meus irmãos, meus amigos, vocês que estão me ouvindo, vou lhes dizer uma coisa para você. O mundo pode lhe descartar. Mesmo sua família, seus amigos podem desistir de você. Mas Deus promete, nunca te deixarei. Vou resgatar e curar todas as suas feridas, de teu corpo e de tua alma. Quero lhes dizer o seguinte, você não entristeceu a Deus mais do que Israel? Deus chamou o povo de dura cerviz, idólatra, está lá no livro de Êxodo,
capítulo 32, versículo 9, versículo 10. Leia para vocês aqui. Êxodo 32, versículo 9 ao versículo 10. E assim, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e este que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma e deste farei uma grande nação. Então, a minha ira vai ferver contra vocês. Vou consumir por causa do pecado, diz a palavra do Senhor. Porém, a Bíblia diz que Deus se arrependeu da ira contra o seu povo. Em vez disso, sabe o que ele disse? Versículo 12, versículo 14. Porque hão de dizer, os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-lo no monte e para consumi-lo da face da terra. Torna-se do furor da tua ira e arrepende-se deste mal contra teu povo. Lembre-se de Abraão, de Isaque e de Israel, teu servo, aos quais por ti mesmo tens jurado, eles disseste: multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado. Dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal, se dissera, havia de fazer o povo. O fato é, toda vez que Deus ouve o nosso grito, profundo e arrependido, o seu coração ele é movido. Porque a nossa oração ela alcança ao trono da graça de Deus, ao trono da glória de Deus. E o véu se rasgou de cima a baixo. Mas quando você clama a Deus, você invoca a Deus, o coração de Deus ele é movido. E Deus fielmente responde o nosso clamor, nos restaurando, nos curando, nos renovando para o arrependimento. Então clame a Deus hoje, Ele é fiel, para livrar, restaurar tudo que o gafanhoto devorou. Deus deseja ardentemente lhe dar um coração novo e um novo começo. A hora para a sua renovação é agora, porque com Deus nada é impossível. Que Deus abençoe a vocês. Você tenha um bom domingo de paz, tranquilidade. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. E que amanhã tenhamos uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, com a graça e a misericórdia de Deus, com essa situação que todos nós estamos passando, no Brasil todo. Deus te abençoe.